Fala, galerinha do sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo das rochas, tá? Na última aula a gente falou sobre a estrutura do planeta Terra e agora a gente vai estar falando sobre o ciclo das rochas, tá bom? Então vamos lá. A superfície da Terra é formada por materiais consolidados, as rochas, conhecidas popularmente como pedras e também pelos solos, materiais inconsolidados como a terra que encontramos no jardim, a areia da praia e dos parquinhos. Ambas são constituídas por associação de minerais. As rochas são formadas por uma associação de um ou mais minerais, que são elementos naturais sólidos, homogêneos, de composição química definida, normalmente formado por processos inorgânicos e que, em condições geológicas ideais, possuem uma organização atômica ordenada. Aí a gente vai tá mostrando o quartzo, tá? O segundo mineral mais abundante na Terra e é encontrado nas rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. A maior parte da areia existente na Terra é formada por este material. Quando um mineral ou rocha apresenta uma importância econômica e é encontrado em quantidades viáveis para exploração, temos o minério. O cobre pode ser encontrado naturalmente em alguns tipos de rochas, mas só será reconhecido como um minério quando concentrado em quantidades elevadas, possibilitando sua extração na natureza. Podemos dividir as rochas em 3 grupos de acordo com sua formação na natureza: a magmática, a metamórfica e as rochas sedimentares, tá? E aí a gente vai ver como isso tudo se forma. Primeiro, a gente vai ter, né, no interior da Terra, o magma. O magma, ele é expelido e aí ele vai sofrer o arrefecimento, tá? Vai ter a cristalização e a solidificação e vai se transformar em rocha magmática. Essa rocha magmática, ela vai sofrer temperatura ou calor, né, e pressão e vai se transformar numa rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, ela vai sofrer transporte e sedimentação, que vai se transformar em sedimentos. Aí, essa mesma rocha magmática, ela vai sofrer a erosão e o transporte de sedimentação e vai também se transformar em sedimentos. Esses sedimentos vai sofrer a diagênese ou a compactação, que a gente já vai ver, que vai formar o que? A rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, ela vai sofrer com o calor e a pressão e vai formar a rocha metamórfica. Então, a rocha metamórfica, ela vai sofrer a fusão e vai formar o magma novamente. Por isso que é um ciclo, tá bom? Então vamos lá. Para vocês entenderem melhor, eu peguei esse ciclo aqui que fica mais fácil de entender, ó. O magma, tá? A rocha magmática, ela pode ser extrusiva ou intrusiva, tá? Então, a gente vai falar sobre ela já, sobre esses tipos de rochas. E aí, essa rocha, o magma que vai sofrer o resfriamento do magma, ele vai se formar numa rocha magmática. Ele vai sofrer, lembra que a gente falou, calor e pressão? Vai se formar numa rocha metamórfica.
A rocha metamórfica vai se transformar no quê? Em sedimentos primeiro, para formar numa rocha sedimentar. A rocha magmática, ela vai sofrer o quê? Vai sedimentar e vai se transformar numa rocha sedimentar, tá? A rocha sedimentar, ela vai sofrer calor e pressão para se transformar numa rocha metamórfica, e a rocha metamórfica, ela vai sofrer fusão para voltar à sua origem, que é o magma, tá bom? Então, eu acredito que esse exemplo aqui seja o mais fácil para compreender o ciclo das rochas, tá? Então, vamos lá. O que são rochas sedimentares? As rochas sedimentares são formadas a partir da compactação ou cimentação dos sedimentos originados pelo intemperismo, que é a decomposição ou desintegração natural de rochas e solos, provenientes de rochas pré-existentes. Estas rochas pré-existentes pode ser do tipo magmática, metamórfica ou até mesmo sedimentar. Os sedimentos são depositados em camadas e se unem em um processo chamado de litificação ou diagênese, que ocorre a partir da pressão dos sedimentos depositados em camadas, compactando e cimentando esses sedimentos até originar a rocha sedimentar. No volume total de rochas presente no planeta Terra, as sedimentares representam apenas 5%, contra 95% de rochas cristalinas, que são as magmáticas e metamórficas, considerando a exposição das rochas na superfície. As sedimentares correspondem a 75% e as rochas cristalinas correspondem a 25%. Esse aqui é um tipo de rocha sedimentar, tá? Que é o arenito, que está localizado aonde? Lá no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Rocha magmática. As rochas magmáticas têm sua formação a partir do resfriamento da solidificação do magma, que é o material rochoso fundido encontrado no interior da Terra. Quando esse resfriamento ocorre na superfície, a rocha magmática é do tipo extrusiva. Então, quando acontece o resfriamento, tá? Na superfície, a rocha magmática ela é extrusiva ou vulcânica. E quando ocorre no interior, ela é intrusiva ou ígnea, tá? Então, a rocha magmática, ela é também chamada de rocha ígnea, tá? Ela pode ser a magmática, ela pode ser extrusiva, que vai sofrer o quê? Resfriamento, e intrusiva, que vai ocorrer aonde? No interior da Terra, ok? Então, a rocha magmática extrusiva possui um resfriamento rápido, fazendo com que os minerais não cresçam e, portanto, não sejam visíveis, diferente das rochas magmáticas intrusivas, que possuem um resfriamento lento o suficiente para que os minerais cresçam e fiquem visíveis. Então, aqui a gente vai ter dois tipos de rochas magmáticas. O granito, que é muito utilizado como para ornamentação, e o basalto, tá? E aí a gente tem a rocha metamórfica. As rochas metamórficas são resultantes de metamorfose, ou seja, transformação das rochas pré-existentes. Essa transformação ocorre devido
devido a um aumento na pressão e na temperatura, sem que atinja o estado de fusão de seus minerais. As principais rochas metamórficas são resultantes de grandes eventos geológicos, como a formação de cadeias montanhosas, que são os metamorfismos regionais. A metamorfose também ocorre em escala local, quando uma rocha é submetida a altas temperaturas em contato com uma câmara magmática, em zonas de falhas. O aumento da pressão transforma as rochas pelo metamorfismo dinâmico. Se as temperaturas durante o metamorfismo atingirem a temperatura em torno de 700 a 800 graus centígrados, ocorre o processo de fusão, originando o magma. Então aqui a gente vai ter o Taj Mahal, que é um monumento construído em mármore, tá? Que é uma rocha metamórfica, tá bom? Então vamos conhecer quais são os agentes modeladores, tá? O relevo, ele se origina e se transforma sob a interferência de dois agentes, os agentes internos e externos, tá? Os agentes internos ou endógenos, porque acontece dentro, tá? Eles são formadores do relevo. Eles resultam do movimento do magma, o qual ocorre no interior da crosta terrestre e dá origem à superfície. Os agentes externos ou exógenos, tá? Eles são modeladores do relevo, que são as forças que agem sobre a superfície dos continentes, transformando e modelando o que os agentes internos produzem. Atuam por meio dos processos de erosão, de intemperismo e do trabalho humano. Então, vamos entender como isso ocorre, tá? Então, temos a erosão, temos o intemperismo e temos a ação humana. Então, vamos lá. O intemperismo, ele é um processo que vai que altera, né, física e quimicamente as rochas e seus minerais, tendo os principais fatores o clima e o relevo, que vai dar a alteração da rocha. A erosão, ela vai ser o desgaste do relevo por meio de agentes externos. Por meio de agentes externos de transporte e deposição de rochas e solos, tá? Então, ó, vamos lá, vamos ver a diferença de intemperismo e erosão. O intemperismo, ele vai alterar física e quimicamente as rochas e os minerais. A erosão, ela vai desgastar o relevo, tá bom? Por meio de agentes externos, através de transporte e deposição, tá bom? Então, essa é a diferença entre um e o outro. Então, são fenômenos que vão atuar sobre o relevo terrestre, tendo a uniformizá-lo pela erosão e a acumulação. A erosão vai ser o desgaste do relevo por meio de agentes externos, que os agentes externos são a chuva, a chuva, a erosão eólica, a fluvial, a glacial, a pluvial e a marinha. E a ação dos agentes mecânicos, químicos e biológicos são as rochas e minerais da superfície terrestre. Então, o intemperismo, ele vai poder ser o quê? Físico, químico e biológico, que vai ter agentes mecânicos, que são físico, químicos e biológicos, tá? Aí o intemperismo, como é a ação do intemperismo físico?
é o resultado da ação mecânica, tá? Ação mecânica desagregando as rochas gradualmente em partículas, pela variação de temperatura ou pela ação do gelo e degelo. O intemperismo físico pode ocorrer em qualquer superfície continental, porém é predominante nas regiões áridas, semiáridas e sujeitas a gelo e degelo. O intemperismo químico é a ação dos fenômenos químicos da água através da umidade atmosférica que ocorre majoritariamente em locais quentes e úmidos. E o intemperismo químico e físico, ele pode ocorrer em qualquer superfície continental, porém é predominante em climas úmidos e quentes, tá? E aí a gente termina essa aula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.